Olá, alunos do sétimo ano, Escola Clotildes, Ana Vila Cabaceira, tudo bem com vocês? Sou o professor Mixon de Educação Física para mais uma aula essa semana, certo? Deixa eu colocar aqui a aula para vocês. Vamos lá. Hoje, pessoal, a gente vai ver um tema novo, tá certo? Vai entrar dentro de um tema novo semana passada. E aí eu quero ressaltar com vocês, eu tive poucas procuras em relação ao sétimo ano. A gente teve aí em média seis frequências. Eu ainda espero que vocês assistam. Postei tanto no grupo como lá no Google Sala de Aula de vocês e apontei todos vocês, alunos da sala. Então, se possível, assistam o primeiro vídeo, onde eu passo todas as informações, como serão nossas aulas e tudo, e entre em contato comigo no PV. Nunca converse comigo no grupo, porque no grupo a gente tem muita dificuldade, eu tenho dificuldade de acompanhar as mensagens lá no grupo, são muitas mensagens, são muitas conversas, muitas vezes conversas que ficam atropeladas e aí eu não consigo acompanhar a dúvida de vocês. Então, se tem dúvida, entre em contato comigo no PV, salva o meu contato lá e fala diretamente comigo, tá ok? E aí eu ainda estou esperando, entenda as dificuldades de vocês, certo? Deixa eu ajeitar aqui, que eu bati aqui e caiu. Pronto, ajeitei. Então, entenda a dificuldade de vocês em relação à visualização. Alguns usam celulares dos pais e tudo, e às vezes só tem um final de semana para dar alguma devolutiva e responder alguma coisa, mas ainda espero dar de vocês alguma resposta. Então, hoje, a gente vai começar um conteúdo novo de educação física. A gente vai falar sobre jogos eletrônicos. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Quem nunca jogou, todo mundo hoje joga o seu joguinho eletrônico em casa, joga o seu joguinho pelo celular ou pelo computador, seja lá a forma que for, cada um joga o seu joguinho. E aí hoje a gente vai falar sobre a história e evolução desses jogos eletrônicos. E aí você vai conhecer um pouquinho do início, quais foram os primeiros jogos, como foi que começou. Vai relembrar, meu avô jogava esse jogo aqui na época dele, meu pai jogava esse jogo aqui na época dele, e aí todo, meu pai, minha mãe, tal, 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 e até chegar no jogo onde eu jogo hoje. Eu jogo, no caso vocês, estou falando aqui para vocês. Então, vocês vão conhecer um pouquinho da história dos jogos eletrônicos. E a gente vem um pouquinho da história, certo? A gente vem aqui com um pouquinho da história, a gente vai falar um pouquinho do princípio de quando tudo isso começou. Então, os jogos eletrônicos surgiu na década de 50. Não fiquem pensando que quando surgiu foi aquela coisa, como surge um jogo hoje, e você falar assim, cara, surgiu um jogo legal, vamos jogar, reúne a galera lá, senta num canto e vai jogar. Não, na verdade, quando surgiu os jogos eletrônicos, não tinha tanto apego por isso, né? Pessoas na década de 50 tinham outras coisas mais, a galerinha mais jovem tinha outras coisas para se preocupar do que com jogos eletrônicos. Então, nasce na década de 50 como simulador de guerra. Então, nos Estados Unidos, que é o princípio de tudo isso, eles criaram simuladores de guerra para simular o combate inimigo para que eles estivessem preparados para um combate inimigo ou para simular um ataque deles, como seria esse ataque, né? Não era visto ainda como um jogo, não era tão popularizado como um jogo. Na verdade, eram simuladores onde eles tinham essa visão. Não tinha um apelo popular quando foi criado. E aí, depois dessa questão de que eles criaram esses simuladores e tudo, eles decidiram apresentar para as pessoas um evento. Então, chegou no evento nos Estados Unidos, na década de 50, galera, que eu coloco, então é entre 50 até 59. Então é uma década, são 10 anos, tá certo? Então eles pegam esses simuladores e têm uma brilhante ideia de divulgar no evento. Então eles fazem a divulgação do evento. Olha, é dessa forma que a gente coloca, é tipo um jogo, e colocam como se fosse uma brincadeira para que as pessoas que fossem convidadas para esse evento fossem lá para brincar realmente, para se distrair realmente e ver. Não teve tanto apelo popular, as pessoas não ficaram muito interessadas, e aí a coisa foi acontecendo, mas os primórdios dos jogos eletrônicos, esses jogos que vocês jogam hoje, nasceu de simuladores de combates de guerra, na década de 50. Na década de 50, então, depois esse evento formado, se cria então dois jogos que são marcantes para a época. O War XO, que é esse
está aqui, vocês vão ver o meu mousezinho tá chegando aqui. Pronto, meu mousezinho chegou aqui, que é o famoso jogo da velha, que é o OX, colocar o OX e traçar. Então, como é que eles jogavam isso? Num simulador de computador mesmo, eles tinham lá o tecladinho e tudo, onde eles faziam toda essa jogabilidade completa, né? Até onde eu tenho de dados. E esse OXO nasceu em 1952, ainda com essa questão de simulador de guerra, né? Invasão de guerra. Daí vem o outro jogo, que é esse aqui, que tem uma dupla jogando, certo? Tem uma dupla aqui jogando, que é o Tennis of Two, que aí é um simulador, né? Aqui dá para ver aqui embaixo, aqui, como se fosse um controlezinho, que é o que a gente tem hoje em dia, né? Como se fosse um controlezinho e a dupla jogando aqui em cima. Que é mais basicamente esse aqui é um controle onde você tem um analógico, que é onde você mexe a peça. E na verdade a jogabilidade desse jogo era o seguinte: você só movia essa peça cinzinha aqui para cima e o botãozinho vermelho era para dar o aperto para a bolinha, para essa bolinha aqui, ele ir para um lado e ir para o outro. Então os jogadores eram esses pontos maiores e eles só circulavam dessa forma, para cima e para baixo. Então, aqui era tipo o que a galerinha conhece hoje como analógico, empurrar para cima e para baixo, o botãozinho vermelho era para dar o, a pancadinha na bola, digamos assim, para dar aquele tapinha na bola para a bola seguir para frente. Era um simulador de tênis mesmo, é, como se fosse um tênis mesmo, só que as pecinhas eram bem simples, não tinha locomoção para frente nem para trás, era sempre para um lado e para o outro, não tinha essa jogabilidade toda como tem hoje. Esse tênis Fortune nasceu em 58, já quase no final da década, certo? Continuando a história aqui dos jogos virtuais, e nós chegamos à década de 60, onde é lançado o jogo Spaceware, que era basicamente um simulador de guerra, realmente, assim, uma coisa onde, igual eles estão jogando aqui, dá para a gente ver pela figura, né? Fica mais fácil para a gente acompanhar pela figura, onde a missão principal era destruir os pontinhos. Então você tinha ali como se fosse um risquinho seu, uma navezinha sua, onde o objetivo era destruir mais bolinhas. Isso aí computava pontos e quem destruísse mais, logicamente, conseguia ganhar. Então, Spaceware, na década de 60, já se torna realmente um jogo, e daí é onde nasce, assim, os outros dois eram simuladores, e eram usados pela tropa americana, e esse já era realmente um jogo propriamente dito. Esse já era um jogo propriamente dito, onde já vinha já vinha disponível para a galera jogar. Agora, a grande dificuldade é que eram jogos para computador e vocês estão vendo o tamanho da tela do computador. Então, nem todo mundo tinha acesso a esses jogos. Não tinha como levar esses jogos para casa. Então, por isso que o apelo popular na década de 50 e 60 era muito pouco. Chegamos à década de 70, onde aí sim começa o grande desenvolvimento dos jogos eletrônicos, onde começa a grande procura dos jogos eletrônicos, já com jogos mais dinâmicos, e onde você tem mais jogabilidade, onde você tem um apelo popular maior. Em 1972 nasce o Enduro, que é esse joguinho aqui parecido com o de Fórmula 1, onde a sua pecinha, o seu carrinho, ele não saía do lugar. Você, na verdade, o jogo acontecia, só mudava a pista, né, que apareciam os desenhinhos, e aí os carros vinham de encontro a você, você tinha que apenas desviar dos carros e conseguir a quilometragem máxima para ganhar o jogo, digamos assim. Então, o Enduro nasce como um primeiro jogo da fase nova dessa questão dos jogos eletrônicos em 72. Vem o Riverhead, que é de 74, que é esse joguinho aqui, que até hoje tem disponível para a gente baixar aí para simuladores de Nintendo ou PlayStation. PlayStation, normalmente, quando você vai até na Feira Livre, você encontra aquele joguinho 60 jogos num CD, aí costuma ter, né, esses joguinhos aqui que era jogo de Atari, né, na verdade, eu vou mostrar para vocês depois como era o videogame da época, né? Que era o aviãozinho e aí o avião circulava para frente e tentava destruir, né, os obstáculos que vinham na frente. Então, o seu aviãozinho era esse e aí o objetivo era destruir. Esse aviãozinho acabava o combustível, então tem esse fuel aqui que era onde passava e aí você carregava o seu combustível, tá? Aqui o limitador de combustível aqui
tá quase acabando, então a pessoa passava ali no limitador de combustível, enchia de novo e aí tocava para frente. Então tinha essa maior interatividade, um pouquinho mais de interatividade do que o Enduro. O Enduro já era um jogo mais parado e onde você tinha que desviar dos obstáculos, né? E aí a evolução vem, isso aqui, o Riverhead em 74, já vem com essa jogabilidade já mais interessante. E aí em 79, já no final da década, vem esse joguinho aqui, o Space Rangers, que aí já é um jogo com um pouco mais de dinâmica. Eu vou dizer para vocês que não é um jogo tão legal, né? Mas é um jogo com um pouco mais de dinâmica, onde você tem o objetivo de destruir os seus oponentes aqui, né? Digamos assim, lá em 79. Né? Então são jogos, a década de 70 já começa a ter essa questão mais de cuidado mais com jogos, e aí começa a nascer jogos mais, digamos assim, com mais jogabilidade e jogos melhores para você conseguir se divertir e se entreter, né? Então, a gente segue. Aqui tem dois aparelhinhos mais ou menos da época, são os Ataris 2600 e o Atari Flashback, que é o 2600, que é esse aqui que tem quase que o desenho de uma madeira aqui. E o Atari Flashback, que aí já é mais ou menos a minha época, mais ou menos eu acho que acredito que eu tenho a idade dos pais de vocês, mais ou menos aí em torno de 30 anos. Quem já jogou esse aqui é o videogame que mais a galera da minha idade mais jogou, né? Que já é um videogame já com cartucho e tudo mais. Então, para quem não conhece, o cartucho é um caixinha que vinha onde tinha o jogo onde a gente jogava na época, né? Os dois Ataris aí, o pai de todos os videogames. Chegamos aqui à década de 80. A década de 80 já é uma década de resolução de jogos melhores, jogos mais interativos, jogos mais divertidos, digamos assim, e é onde tem digamos assim, que a grande preocupação das empresas, é onde nascem mais empresas, mais videogames aparecem, e aí é onde facilita a jogabilidade e entretenimento em cima desses jogos. E aí vem em 80 mesmo, a Atari lança o Pac-Man, que é esse joguinho aqui, que já tem um nomezinho aqui para vocês acompanharem, onde o grande objetivo do Pac-Man é engolir as bolinhas e fugir dos inimigos, que nem tem um monstrinho aqui, que se ele batesse em você, você perdia o jogo, dava game over. E o objetivo era comer todas as bolinhas até você conseguir comer tudo e fugir do monstrinho, né? Aí, no caso. O Super Mario, que é da Super Nintendo, é do Nintendo, né? Para quem os pais de vocês aí que já jogaram, sabem, um dos melhores videogames que já apareceram. Eu, particularmente, eu ainda tenho um em casa da década de 90 e gosto muito. O Nintendo, Super Nintendo nasce em 85, que é esse jogo aqui. Aqui é a resolução um pouco mais antiga, tem as resoluções mais novas, nós vamos ver na década de 90. Jogabilidade melhor, para mim, aí tirando, a galera sabe muito bem aí, tirando o PlayStation, para mim é o videogame mais saudoso aí que tem, o mais prazeroso, Super Nintendo. Então, Mario Bros. Marcou minha época e acredito que a época dos pais de vocês também. O Sonic, os Sonics aqui da Sega. A Sega, galera, não era tão legal o videogame, porque normalmente os pais da gente, se vocês perguntarem aí aos pais de vocês, né? No caso, os avós de vocês, o meu pai mesmo, não gostava que a gente jogasse, que queimava muito a televisão, o videogame Sega. Mas era um jogo legal, hoje tem para PlayStation também, nasceu em 85. Então aqui, galera, vocês já veem que já tem uma certa rivalidade entre a Atari, Nintendo e a Sega. Entraram no mercado mais forte, e a década de 80 é essa década onde tem mais disputa de mercado e mais disputa de jogos, como tem hoje, né? Cada dia que aparece vem um jogo diferente. Então, a década de 80 foi muito isso. Aqui tem 3 jogos marcantes da época, e aí vocês tiram a conclusão. Perguntem aos pais de vocês aí quem jogou, qual era o jogo melhor. Eu já aqui acho que Super Nintendo sempre foi o meu favorito e tinha jogos melhores, né? Então a gente chega, tá aqui 2 lançamentos da época, o Nintendo, certo? O Super Nintendo e o videogame da Sega, o grande vilão aí no caso das televisões. Os nossos pais aí, eu falo nossos pais porque eu acredito que tem a mesma idade dos pais de vocês. Com certeza eles vão dizer a mesma coisa, que era o videogame que queimava as televisões e os nossos pais não deixavam.
mas o Nintendo aqui era legal, jogos muito bons, já tinha cartucho e tudo mais. Cartucho aí, depois eu vou colocar como uma pesquisa para vocês fazerem, né? Aqui tem uma coisa legal, pessoal, quem acompanha aqui o meu mouse, tá chegando aqui, pronto, chegou o meu mouse aqui. Então, eu colocava o cartucho aqui nesse lugarzinho vermelho, aqui já não é tanto a minha época, né? Eu sou de 86, já acompanhei o outro Super Nintendo que eu vou mostrar para vocês. Esse botãozinho aqui era para colocar e tirar o cartucho. Então tinha essa jogabilidade de tirar e colocar o cartucho, aqui ligava, tal. Então tem essas coisinhas aí, como vocês não têm hoje no PlayStation, já é um CD, às vezes é um pendrive, é um cartão de memória, então já não sabe tanto o que é um cartucho. Vou colocar numa pesquisa qualquer dia. Então a gente segue para frente. E aí chegamos aqui na década de 80, estamos aqui ainda na década de 80, pronto. Estamos ainda na década de 80, onde também nasce, aqui galera, para vocês não se assustarem, aqui é um computador da década de 80, tá certo? São acostumados com esses computadores aí LCD, tablet e tudo mais, aqui é um computador da década de 80. Esse parecia uma televisão de tubo, e era realmente uma televisão de tubo. Aqui na década de 80 também nascem os jogos para computador, onde também vem aqui, ó, EA Sports, que para quem conhece aí, a galerinha conhece, é o representante do FIFA. Para quem joga FIFA, tá aqui, nasce mais ou menos nessa época de 89. Ah, professor, o jogo do FIFA também nasce em 89, também nasce aí no início da década de 90. Também com vários lançamentos de FIFA e tudo mais. Certo? Passei um pouquinho, cheguei aqui. Tá, beleza, voltei aqui. Então, beleza, também nasce mais ou menos nessa época. A EA Sports vem com entretenimento, com jogos mais dinâmicos aqui, jogos para computador, com a resolução um pouco melhor, né? A resolução do computador era um pouco melhor, mas não era tão acessível para todo mundo. Na época, quem tinha internet só tinha fora do Brasil, quem tinha computador também era complicado. Então, jogos para computador, aqui no nosso país, aqui no Brasil, era quase zero, né? Mas a década de 80 vem com essa questão da revolução de jogos e da grande disputa entre as marcas por quem lançava os melhores jogos, né? E aí a Super Nintendo passa na frente, porque ela pega de tudo e ela coloca no mercado. E a Sega vem com tudo também atrás e tenta copiar algumas coisas, sendo que o seu carro-chefe sempre era o Sonic. Chegamos à década de 90, a década de maior avanço aqui, eu acompanhei, na verdade, já sou de 86, já acompanhei aqui na minha infância, quase adolescência e na minha adolescência também. Peguei aqui a década de 90, onde tinha os maiores números de jogos e era a década onde teve os melhores jogos, digamos assim, né? Até o início dos anos 2000, que nós vamos chegar mais para frente. Então a Super Nintendo vem com o seu carro-chefe, Super Mario mais atualizado. Inclusive esse jogo aqui até tem em casa com meu videogamezinho antigo de cartucho, bem legal, jogabilidade muito boa, um dos melhores jogos que eu já joguei e eu tenho lá em casa também, só para falar para vocês, certo? Aqui bem legal, Super Mario Bros. Lançou inclusive a Nintendo lança vários jogos com a marca Super Mario, Mario Kart, vários Marios. E aí vem aqui também um dos melhores jogos que eu já joguei também, Street Fighter. Street Fighter, para jogo de luta, é um dos melhores. Não é uma luta agressiva, como tem as de hoje, não é aquela luta onde agride o adversário, que o adversário sai machucado, quebrado. Não, era uma luta tranquila, que tinha suas regras, suas limitações, era uma diversão mesmo. Não é essa coisa onde a gente vai discutir mais para frente, onde o jogo interfere na vida. Não, o Street Fighter era um jogo bem tranquilo, onde eles tinham poderes, eles lançavam poderes e você não via imagens absurdas e violência. Era um jogo bem legal, onde a gente se divertia com os amigos e a gente jogava muito, certo? Aqui vem o Sonic, do Sega, é um jogo também para quem já jogou, tem para PlayStation, tem tudo, um jogo bem legal para quem gosta de reviver aí as antigas aí, procure jogar o Sonic também, Sonic é muito bom. A marca da Sega não é tão legal, já vem falando aqui, mas o Sonic era um dos melhores jogos que tinha na época. Então, década de 90 é o grande desenvolvimento dos jogos eletrônicos, onde tinha os melhores jogos, as melhores videogames. O PlayStation nasce nessa época com a parceria com a Sony, e aqui tem o videogame aqui que
Eu gosto muito, Super Nintendo, para mim um dos melhores videogames que tinha. E aqui, galera, tem uma curiosidade, meu mouse apareceu aqui para mim. Aqui tinha a tecla do reset, onde a gente puxava para trás e para frente, a tecla de ligar, onde a gente empurrava ela para frente, e esse cinzinho aqui era onde a gente colocava a fitinha aqui, já tinha um fechador de fita, né, para não ficar poeirado, e a gente queria tirar a fita, a gente apertava o cinza. E os controles eram bem tradicional mesmo da época, bom de você jogar, não é essa coisa mais confortável como é hoje o PlayStation, mas era um controle que dava para a gente jogar direitinho. E o Sega sempre tentava puxar também alguma coisa do Nintendo, são eram as duas marcas poderosas da época. E aí eu sempre estou falando aqui que a Sega não era muito boa para a gente, mas tinha os jogos bons também. E o computador da época também, que muitas empresas lançavam também, né, jogos para computador nessa época, era a grande inovação. A gente vê aqui que a resolução era até mais legal do que do videogame. Só que a gente via aqui que esse videogamezinho branco aqui do Nintendo, a resolução dele aqui no Mario era totalmente melhor do que as outras resoluções, né? Na década de 90 fica aí marcante, até para os pais de vocês também devem ter a mesma idade que eu aí, eles podem falar para vocês um pouquinho mais. Então, vamos lá. Ainda na década de 90, pessoal, lança aqui os primeiros jogos em 3D, que é isso aqui, tem a marca da PlayStation, a PlayStation que nasce no final da década de 90, mas esse aqui, pessoal, é um jogo que já vem, na verdade, a PlayStation pega de um jogo que foi marcante no início da década de 90, que era apenas para computadores, então apenas computador tinha essa resolução para 3D, e a PlayStation lançou agora há pouco esse jogo aqui, era o jogo de um tanque, o Batalha, Zona de Batalha, na verdade, Battle Zone, então, para quem tem um inglês melhor do que o do professor aí, Batalha por Zona, e era aqui esse jogo que tinha um tanque onde o objetivo era guerrear com seus oponentes, digamos assim. Foi um jogo lançado em 79, em 90 ele apareceu para computador 3D, e aí a PlayStation lançou agora nos anos de 2010 para cá, certo? Aqui embaixo vem o 007, certo? Aqui vem o 007 aqui, tá aqui minha seta, e já era uma grande inovação no final da década de 90, início de 2000, final da década de 90, na verdade, que é desse videogame aqui, desse monstro aqui, Nintendo 64, que ele era o único da época que abria jogabilidade para 4 jogadores ao mesmo tempo. É tanto que a gente tem aqui 4 telas. E aí era muito jogado por mim e a galerinha que era meus amigos na época que a gente jogava muito. A gente não tinha condição de comprar um desses, então a gente ia para os locais que tinha, né? Que você pagava a hora e jogava lá. Beleza? Eu venho falando de cartucho para vocês, está aqui, ó. Cartuchinho, como é que era na época, os cartuchos, o chipzinho que tinha dentro aqui, bem aqui dentro, é tipo esses chips de celular. Só que ele era maiorzão. Tá? Aí você vinha aqui maior um pouquinho, bem maior, né? E aí você introduzia no seu videogame e ia jogar. E aí você jogava. Normalmente quando travava, a gente assoprava, tirava a poeira e ia jogar de novo. Então o Nintendo 64 era bem caro, só quem tinha era quem tinha condição mesmo, então a gente pagava a hora nos locais que tinham lá determinado para videogame e a gente pagava a hora para jogar o 007, que é o pai desse Free Fire que vocês jogam hoje. Não tinha cenas violentas nem nada, a gente jogava tranquilo e nada incentivava a gente a ser violento, apenas se divertir. Então tá aqui o 007 que a gente jogava nesse videogame aqui, nesse monstro aqui que tinha vaga para 4 jogadores. A tela da televisão ela dividia em 4 e a gente jogava, era bem legal. Então, vamos lá. Aqui, vamos lá, deixa eu ver. Aqui, opa, travou aqui o meu. Chegamos aos anos 2000, o ano que esse PlayStation aqui tomou de conta. A Nintendo, na verdade, ela abre falência, a Sega também acaba abrindo falência, não acompanha as modernidades do início dos anos 2000. Então, a Nintendo e a Sega chegam até um determinado tempo. Quem toma de conta muito dos anos 2000 são os jogos para computador, porque aí as pessoas já tinham aqui no Brasil acesso à internet, acesso a computador, então já tinha condição de comprar um computador, mesmo que de tubo, mas a PlayStation toma de conta geral, inclusive ela até traz jogos da antiga para hoje, e aí é o videogame da época, o videogame
de hoje, que é difícil bater PlayStation, e aí é o videogame que a galera mais gosta de jogar. O que é melhor no PlayStation, que eu acho, é o seu controle. Ele é muito confortável de você jogar, e ele encaixa direitinho na mão, já que na época do Super Nintendo, e eu vou mostrar para vocês aqui voltando, os, os, os controles, até tive a curiosidade de jogar agora há pouco tempo, e o controle era bem desconfortável. Para quem acostuma jogar com o PlayStation, hoje para jogar, ó, você percebe aqui que o Nintendo 64 já pensa nessa evolução, já traz controles mais modernos para que você tenha um certo conforto com a jogabilidade do jogo. E a PlayStation já traz, já pensando tudo nisso, já traz aí uma certa modernidade nessa questão, né? E aí vem os jogos marcantes da década de 90 que vem até hoje, né? Aqui, finalzinho da década de 90, você vai pensar, hoje vocês jogam esses jogos e vocês não imaginavam que nasceu lá na década de 90, né? O Top Raid, que é aqui, né? Um jogo que já várias versões até hoje tem. O Gold of Way, várias versões já tem até hoje, né? E aí chegam até hoje nos anos 2020 e 2021. Aqui são os jogos que vocês jogam hoje. Dá para ver aqui que as imagens e a jogabilidade é outra. E não tem aquela mesma coisa que é da minha época, por exemplo, onde a jogabilidade era mais lenta, as imagens eram totalmente diferentes. Então, a gente presta atenção nessa imagem aqui do League of Legends, e aí você vê as imagens aqui dos jogos que a gente jogava na época, né? A gente jogava na época. São jogos totalmente de uma resolução totalmente diferente, fora do comum. Hoje vocês veem e pensam assim, como é que meu pai ou meu avô jogava nessa época, né? Então vocês pensam mais ou menos isso. Então tá aqui a jogabilidade. Hoje vocês jogam por computador, por internet, onde vocês jogam com milhares de pessoas pelo mundo. Antes a gente tinha que jogar com mais um e o outro esperava o controle para poder jogar. Então a gente tinha que dividir o controle com o colega para poder jogar. Então a evolução ela é constante e ela é interessante nesse ponto. E os jogos eletrônicos faz parte dessa evolução. Aliás, por conta dos jogos eletrônicos, na verdade, a nossa evolução vem a cada dia constante, né? E aí fica a atividadezinha para vocês, o rapazinho pensando aqui. Dentre os jogos apresentados na nossa aula de hoje, quero que vocês pesquisem na internet qual o objetivo dos jogos apresentados entre os anos 50 e os anos 90. Então, como é que vai ser a atividade de hoje, então, professor? Que eu não entendi nada. Vocês vão pegar aqui, vocês vão voltar o vídeo, quando vocês pegarem aí, vou ter o vídeo. Vocês vão pegar cada um desses jogos aqui, ó, XO, Tennis for Two, e vão pesquisar na internet qual era o objetivo desses jogos, qual era o objetivo principal desses jogos, o que que era, o que que tinha como objetivo principal desses jogos, quais eram os objetivos. Vocês vão pegar o Spaceware e vão colocar o objetivo desses jogos, desse jogo aqui. Vocês vão chegar na década de 70, qual era o objetivo do Enduro, do River Raid, do Space Rangers, qual era o objetivo desses jogos? Década de 80, qual era o objetivo do Pac-Man, do Super Mario, do Sonic? Década de 90, qual era o objetivo dos jogos da década de 90? Eu coloquei aqui, se tiver mais jogos na década de 90, você quiser colocar um objetivo que você acha mais legal, coloque. Se você quiser seguir o objetivo, seguir os 3 jogos que eu coloquei aqui, tranquilo também. Mas é até aqui, na década de 90. Pronto. Na década de 2000 não, porque vocês já sabem o objetivo desses jogos, então não precisa saber. O que eu quero é pegar vocês onde, não, 007, Batalha por Zona também, vocês vão pesquisar. O que eu quero de vocês? Eu quero que vocês pesquisem jogos, o objetivo de cada jogo que não foi da época de vocês. Então vocês vão pegar desde a década de 50 até a década de 90, esses jogos que eu passei para vocês, e vão colocar o objetivo de cada um deles para mim, certo? Ok? E aí vocês vão, eu mandei lá para vocês, lá no Google Sala de Aula, também mandei para vocês lá o link para vocês colocarem a frequência e o link para vocês responderem a atividade. Então vocês vão entrar no link e vão colocar seu nome e mandar enviar. Vocês vão responder a frequência para mim. E aí vocês vão entrar no link, no outro link que eu vou mandar também, eu vou separar tudinho lá. Vocês vão entrar no outro link da atividade
e aí vocês vão colocar lá, tá? Lá eu separei por década, aí vocês vão colocar o nome do jogo e o objetivo. Por exemplo, vamos lá voltando aqui. Ah, professor, não entendi de novo. Você vai entrar lá no link, certo? Você vai entrar lá no linkzinho, lá que eu disponibilizei para vocês para atividade. Lá eu coloco lá, década de jogos eletrônicos, década de 50. Você vai colocar, digitar lá no seu celular ou lá no computador, OXO. Qual é o objetivo do OXO? Tênis for Two, qual era o objetivo? Eu coloquei lá, separadinho as perguntas. E no mais, qualquer dúvida, entre em contato comigo no meu PV, que eu vou tirar a dúvida de vocês. Não deixem a dúvida de vocês no grupo de WhatsApp, porque lá eu não vou acompanhar. Você tem que pegar o meu número, salvar o meu número e me mandar a dúvida no PV, que aí eu vou tirar a dúvida de vocês lá no meu PV. Tranquilo? No mais, pessoal, agradeço demais a compreensão de vocês. Valeu. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, que eu vou tirar a dúvida de vocês. No mais, muito obrigado. Saúde sempre. Valeu. Um abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado, viu? Valeu.